Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos. Este é o Papo Espírita de final de ano. Nós queremos encerrar o ano com um tema muito interessante e apropriado. O que foi vontade de Deus nesse ano? Nós vamos falar sobre esse tema à luz do Espírito Emmanuel, que foi o mentor do médium Chico Xavier. Ele tem uma mensagem no livro Mãos Unidas, que é a psicografia desse médium. Por isso estou aqui, eu, Ana Cristina, com Thelma Alves, Miriam dos Anjos, nós três para finalizar o ano. E a gente sabe que o mundo passou por guerras, desafios, tem passado, situações de muito conflito. O que é vontade de Deus em todas essas situações e o que é responsabilidade nossa? Olha só a importância do nosso bate-papo aqui para vocês compreenderem um pouquinho melhor e se colocarem nessa responsabilidade. Miriam, quando a gente fala, isso foi vontade de Deus, a gente fala tanto isso, a gente se refere à providência divina, aquilo que a gente não tem como modificar. Mas qual seria o sentido correto dessa expressão? Eu acho interessante que isso já está no nosso maneira de falar, Nossa, foi vontade de Deus, mas ou então a gente espera, Não, vamos aguardar, Está na mão de Deus resolver, Mas penso que a gente às vezes usa essas expressões sem raciocinar, sem refletir melhor, porque não é uma expressão que nos leva a uma passividade, então se é a vontade de Deus, se Deus rege, tudo que acontece segundo a vontade dele, então eu não preciso fazer nada, Está tudo pronto. Fico passiva todas as situações. Então estou em situação de vício, estou esperando que Deus resolva, Quando a gente já vai, à medida que a gente vai aprendendo na doutrina, nós vamos aprendendo que nós temos uma parcela importante de cumprir os nossos propósitos, que a vontade de Deus é uma vontade além da nossa percepção, porque a gente tem uma percepção da nossa personalidade nesse momento, Eu, quanto Miriam, conversando com você, Ana, conversando com você, Thelma, E minhas expectativas, as minhas vontades, os meus quereres, Só que a vontade de Deus está além. A quem será a Miriam daqui a não sei quantas encarnações, enquanto um ser perfectivo. Essa é a vontade dele para me levar até lá. Deus tem um caminho. Exato. Para cada um de nós, que nós sabemos o que seja pela teoria, Porque estamos Sim. trilhando. E enquanto estamos trilhando, não temos ideia do que vai nos acontecer. Afinal de contas, somos nós que estamos caminhando, Mas isso também eu acho que precisa de maturidade, de entendimento. A gente precisa entender e aceitar esse olhar longínquo que a gente ainda não tem, de onde nós vamos chegar, porque senão a gente fica muito limitado no aqui e agora, é aquela coisa, eu vou esperar que aconteça, não vou fazer nada, Essa resignação, que até a gente estava comentando antes, porque muitas pessoas aconteceu uma coisa, um problema, aí a pessoa, foi Deus que quis isso, então vou aceitar, porque a resignação não é essa coisa parada, estática de aceitação e sem fazer alguma coisa, ao contrário. A resignação, primeiro, você te dá um breque para você resignar, para quê? Para você entender o que está se passando com você. E com isso, você buscar alternativas para se trabalhar e melhorar a situação. Por isso que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. É para a gente se entender, compreender o contexto e buscar ajuda. O que é que eu tenho que fazer nessa situação? Não é colocar tudo nas mãos de Deus. Exato. Porque quando a gente coloca, você está falando, Thelma, Deus quis. Deus quis as guerras, foi o que você perguntou, Exato. Será que Deus quer as guerras? Deus quer conflitos? Deus quer suicídios? Alguma pessoa nasce para tirar a própria vida? Não. A gente fala isso aqui, Muita gente às vezes nem compreende. Acha que a pessoa nasceu com uma questão emocional, então quando ela se suicida, ela teve coragem para cortar aquilo. Não, faltou coragem para enfrentar toda aquela caminhada. Deus quer
isso para ela é necessário para o aprendizado dela. E né? depois existe um respeito ao livre-arbítrio, né? Então, as guerras existem não por vontade de Deus, mas porque nós somos ainda seres humanos muito belicosos, muito raivosos, violentos, vingativos, egoístas. Então, eu quero para mim, não interessa se peguei de você, não interessa que eu desonrei sua família, não interessa nada, eu quero, né? E isso não só acontece a nível individual, como a nível de países, né? Porque ainda damos muito valor às posses, ao poder, né, a capacidade de permanecermos, né, vivenciando prazeres, então, de uma forma muito egoísta. Então, respeito é igual criança, né? A criança está aprendendo a andar. Nós, mães, né, temos vontade que ele caia toda hora? Não, mas nós temos olhar que ele é uma criança, que dali a pouco ele vai estar caminhando, ele vai estar correndo, a queda está fazendo parte, mas eu estou ali para amparar, né, se ele tiver uma queda mais difícil, eu estou ali para acolher. Eu acho que de uma forma muito primária, né, ainda muito básica, né, esse olhar, porque a gente não vai compreender nunca a vontade de Deus, a cabeça de Deus, né? Mas pensando na nossa pequena expressão de amor, né, por aqueles que a gente é responsável, eu acho que o caminho é assim, sabe? Ele não quer essas coisas, somos nós que escolhemos ainda viver dessa maneira. Eu até antes de passarmos para outro item, né? Estou lembrando aqui, porque nós somos reencarnacionistas, né? A doutrina coloca isso para a gente. E tem muitas pessoas que essa questão da vontade de Deus, acha o seguinte, quando a pessoa está passando por algum problema, ou em algum países estão passando por conflitos, né? Que aquilo é a vontade de Deus, né? Que aquilo é um karma do país. O karma do país, né? Então, o karma da pessoa. Da pessoa, e não é bem assim, né? Não, porque o karma poderia ser positivo. Em caso de seus governantes, de quem dirige aquilo, tomasse atitudes diferentes, condizentes com as leis de Deus, que são da fraternidade, da bondade, do amor ao próximo, que nós estamos longe ainda de que essas personalidades ajam com base nesses valores, né? São poucos que são mártires quase, né? A gente pega um Gandhi que se baseou por uma lei de igualdade, de amor e de não violência. Então, a gente ainda não está nesse nível evolutivo. É importante deixar claro isso. E, Ana, você falou de guerra antes que a gente, né? Nós também temos as nossas próprias guerras internas, né? Quem não tem, né? Dentro das famílias, né, Miriam? Dentro das famílias, conosco mesmo, né? Então, às vezes, a gente é violento com a gente. Mas você fez isso de novo, né? A gente fala de alguma atitude que a gente gostaria de não ter tido mais. Então, a gente também ainda não se trata de uma forma amorosa. Se a gente não se trata de uma forma amorosa, é muito difícil que essa relação amorosa se estenda. Então, dentro da família, a gente ainda acha, né, que temos algum poder, né, que os outros devem nos obedecer, né? Então, nós ainda temos comportamentos instintivos, assim, vou dizer, né? Temos que mudar o outro, não se mudar, Exato, né? Então, a culpa é do outro, né? E aí nem tudo é vontade de Deus, por quê? Emmanuel já fala aqui no livro, na mensagem do livro Mãos Unidas. A divina providência preceitua para cada um de nós. É bem grande e a gente vai conversando isso aos poucos. Saúde e não doença. Não é vontade de Deus a doença, mas a gente fica doente. E a gente já teve oportunidade aqui, quem assistiu o Papo Espírita, né, o ano todo, nós trouxemos aqui inúmeros profissionais de saúde, sejam psiquiatras, médicos, nós trouxemos acupunturistas, psicólogos, que falam até sobre homeopata, né? Homeopata, todo tipo de profissional espírita com essa visão da saúde integral. Nós criamos a doença em nós. Não é Deus que nos cria doença, não é vontade de Deus que nós tenhamos doença, é vontade de Deus que nós tenhamos saúde. Porém, nós ainda não sabemos deixar o nosso corpo com saúde perfeita, não é isso? Mas precisamos passar pela doença para entender o valor da saúde, que muitas vezes a gente não... E precisamos passar pela doença porque é ela
que é o instrumento do nosso aprendizado. Como é que nós vamos conquistar a saúde? Sim. Primeiro são hábitos, né? Sim. Que nós abusos, né? A gente tem abusos de todos os saudáveis que é fácil de cada um entender, né? Um hábito saudável, que é um hábito da higiene, que é um hábito emocional, né? Hoje em dia a gente se fala muito no hábito emocional. Até higiene mental, né? Higiene mental. Então, tudo isso leva a uma saúde. Então, se a gente não tem saúde hoje, que nós construímos esse panorama, se não foi agora, foi anteriormente. Trabalho e não ócio. Então, todos nós devemos trabalhar. Agora, se não encontramos trabalho, o que precisamos mudar em nós, né, Miriam? Eu acho que tem uma coisa importante. Em alguma maneira, está enraizado na cultura que trabalhar é vergonhoso. Sim. Você trabalhar demais e ganhar pouco, o importante é você ganhar muito e trabalhar pouco. Totalmente materialista, totalmente abusivo, exigindo do ser humano, né? Daquele ser algo além dele. Então, ele fica focado em ter, e perde a grande essência da reencarnação, que é o ser, né? Então, o trabalho, ele é essencial, né? O ócio, não é o ócio criativo que ele está falando, é o ócio daquele da inércia, né? Da inércia. De quem não queira fazer nada. Então, a gente tem muitas vezes que vencer determinados padrões culturais, né? Porque Jesus falava, né? Que o Pai trabalha ainda, né? Então, quer dizer, Deus trabalha. E que trabalho é esse? Não é só um trabalho nosso profissional que está sendo dito, né? Não é só o trabalho interno de desenvolvimento de amorosidade para que a gente melhore as nossas relações. É um trabalho em qualquer coisa que eu faça, na minha condição, faça o melhor. Não é aquela coisa, Ana Cristina botou esse copo assim, não é desse jeito que eu gosto. Então, eu também não vou arrumar o copo dela. Então, essa maneira nossa de ficar revidando de forma negativa, né? Na verdade, né? Agora a gente ainda alimentando isso. A gente ainda tem no mundo um grande desemprego, né? Trabalhos extenuantes. A gente ainda tem situações análogas a de escravo. Quer dizer, isso também não é de Deus. Não. Então, a dignidade do trabalho, ela tem que ser construída na sociedade. Então, ela não é uma vontade de Deus que uma pessoa esteja vivendo uma situação degradante. Mas olha, trabalho. Esse que vive uma situação degradante, em tudo que não chega é um aprendizado. É doloroso, mas não há nada que o force a permanecer naquela condição. A pessoa precisa de motivação, às vezes, de outras condições, buscar. E pode ser difícil, mas é um aprendizado. Tem que ser uma energia interna, sabe? De você se autopromover no sentido, eu vou buscar algo melhor, já que isso está me incomodando em qualquer setor, não é? Se eu sou capaz de buscar o melhor nesse sentido, não tá me agradando, esse serviço escravo não está, né? Às vezes a pessoa não tem condição de sair daqui, ela depende de outras pessoas. Sim. Mas o que a gente quer dizer é que isso não é vontade de Deus. Não. Isso é construção nossa. De egoísmo. Mas é o que a gente está falando. Do uso de uma pessoa. Resignação não é ficar parado. Sim. Porém, essa situação que ainda persiste, né, na humanidade, ela não é uma construção de Deus. Não. Ela é uma construção dos homens, nas suas imperfeições, no seu egoísmo, na sua maldade. Cultura e não ignorância. Então, a todos deve ser dado a oportunidade do aprendizado. Né? Você ter essa oportunidade e não utilizá-la, preferir permanecer na ignorância, não é de Deus. Conciliação e não discórdia. Aí parte da gente, né? Como é que eu busco conciliação? Às vezes eu tenho que me segurar, e eu pedir perdão. E quantos conflitos, né? Poderiam deixar de existir se a gente seguisse. Isso é vontade da providência. Mas aí o orgulho, a vaidade grita tão alto, a gente é tomado por isso. Né? Paz e não desequilíbrio. Tolerância e não intransigência. Alegria e não tristeza.
esperança e não desânimo, conformidade e não desespero. Conformidade no sentido de até onde eu posso ir, não é isso? Sim. Perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, prudência e não temeridade. São palavras, Emmanuel é maravilhoso, né? Prudência, deixa eu ver até onde eu posso ir, como é que é essa situação. Medo não, né? Sim. Que é o caso do enterro dos talentos, né? Sim. Daquela Sim. parábola dos talentos, em que a pessoa foi lá, enterrou os talentos por medo de perder e não construiu. Muitas vezes a gente tem medo, né? De construir algo melhor para nós. E às vezes o construir algo para nós também vai contra uma cultura às vezes familiar, né? Então uma família em que ninguém saiu para um estudo superior, né? E esse ser consegue, né? Por seus esforços, também por colaboração às vezes chegar, ele no fundo também pode se sentir culpado, não merecedor, porque ninguém na família fez, né? Então o medo, ele tem que vencer essa culpa, né, inconsciente. Sim. Que não... É como se fosse uma fidelidade. Exato. Àquela realidade. Aquela realidade familiar. Como se você saindo daquela realidade, você estivesse traindo aquelas pessoas. Sendo que Deus está oportunizando a pessoa a buscar um caminho, a jornada do conhecimento e melhorando, né? E, consequentemente, pode até melhorar os entes queridos, né? Então, sempre assim, que a gente se melhora, a gente está melhorando uma influência que a gente tem que a gente nem sabe. Porque nessa questão, principalmente do ensinamento, ele é individual, ele não é coletivo. Tudo isso é individual. Individual que tem impacto que tem no coletivo. Impacto no coletivo, porque senão você não influencia e nem é influenciado. Exato. Coragem e não fraqueza. Fé e não medo destrutivo. É interessante fé, né? A gente já falou muito, já fizemos programas sobre isso, do que seja a fé, aquela confiança, mas para a gente ter fé, a gente também tem que ter confiança na gente, né? Sim. De que a gente dá conta e a gente tem amparo. Porque sem isso a gente tem temeridade. Porque a né? confiança também vem com aceitação, né? Eu aceito que há uma gestão maior, superior, uma gestão divina, né? E que tem coisas que eu não consigo modificar. Exato. Sim. Tudo isso necessita da gente se olhar muito, né? Humildade, mas não subserviência. Intercâmbio e não isolamento. Né? Fomos feitos para vivermos em sociedade, né? Disciplina e não desordem. Progresso e não atraso. Amor e não indiferença. E vida e não morte. Então, temos que permanecer na vida, não importa como ela esteja, até o fim. Isso também, às vezes, é muito difícil, né? É porque é difícil. É difícil para mim, em muitas situações, né? Gerar, né, a confiança, gerar, né, a aceitação, porque ainda tenho aquele processo da rebeldia, da não aceitação, de primeiro ver a dificuldade, de encontrar a solução, e aí é como se a gente, por alguns momentos, perdesse essa certeza que você trouxe, né? A certeza de confiar que há a providência divina, porque eu sei que aquilo me chega no momento em que eu já tenho a habilidade para vencer. Nada nos chega que a gente não consiga vencer. Às vezes chega, é difícil, a gente acha que não é capaz, porque mexe profundamente nas nossas dores, nas experiências dolorosas que tivemos. Mas a gente tem que ter essa certeza. Eu serei capaz de vencer, né? Porque a nossa experiência também fala, né? Tudo passa. Todas as coisas boas que passamos já foram. Todas essas dificuldades, a incerteza de vencer, também passou. Mas passou por quê? Porque, de alguma forma, eu
trouxe, né, os meus recursos internos, né, busquei os meus recursos externos, né, vim para a comunhão, vim trabalhar, vim conversar com vocês, fui estudar, busquei nos livros, busquei. Tudo tem um limite. Então, naquele limite que eu podia fazer, eu fiz, porque nós vencer os obstáculos é um trabalho de equipe. Eu fiz a minha parte, o máximo e o melhor que eu pude. Agora também a espiritualidade, por meio da providência divina, também age para que isso aconteça, né? Não sou só eu. Porque à medida que eu olho que só sou eu, acabou-se. E age através das pessoas. Exato, Sim. são os recursos externos que chegam, né? São as pessoas, é uma intuição da espiritualidade, né? É um livro, uma mensagem, alguma coisa nos traz para que a gente vá despertando, né? Isso, precisamos, né, vivenciar essa dualidade. Como eu coloquei no início, né, a saúde, a doença, essa dualidade está dentro de nós. Isso é para que a gente possa aprender, se conhecer. Tem momentos que eu não vou ter fé. Aí o que eu vou fazer? Chegar e falar assim, meu Deus, eu perdi a fé em ti, o que eu faço? Aí, é uma prece isso. Né? Então, quando você se humilha perante o Pai maior... Se humilha no sentido de ele é superior a mim. Né? Então, assim, tudo que Emmanuel, como diz a nossa amiga Selminha, né? Emmanuel não perde uma vírgula. Né? Então, assim, tudo que coloca aqui é um autoconhecimento para a gente até se trabalhar dentro de todos esses perrengues que a gente não sabe lidar. E a responsabilidade que nós temos. Porque a vontade de Deus está aqui. Deus quer o melhor. O que eu ainda não estou conseguindo fazer nesse melhor? É por autorresponsabilidade minha? São condições que, às vezes, em que eu vim porque tenho que trilhar isso? Porque às vezes a gente vem em condições muito difíceis, não só econômicas, familiares, de saúde física. De saúde física. Então, a pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai cair num descrédito de Deus, porque ela não vai entender que as condições em que ela nasceu são para ela superar aquilo. A vontade de Deus é que ela supere, e ela vem com os recursos. Aquilo são recursos. Às vezes uma família violenta, né? Puxa, eu nasci numa família carinhosa, a outra pessoa nasceu numa família violenta. São recursos que a gente precisa utilizar para o nosso aprendizado, né? É porque a gente também é muito mimado em si, né? Então a gente quer aquilo que eu quero que traduza aquilo que eu gosto, aconteça. Que as minhas expectativas aconteçam. E, às vezes, nesse meu querer, no meu gostar, eu não coloco na balança se vou prejudicar alguém, né? Se para chegar naquele ponto, eu também vou me boicotar ou vou me violentar no sentido de trazer prejuízos, né, para mim mesma. E então eu vejo, Ana, também nesse ponto, que a gente deve refletir, pensar bem, né? Nesse nosso processo, né? Eu devo fazer algumas coisas, né? O dever no sentido de fazer tudo que eu posso, obedecendo à lei de amor, né? Que é difícil, meu Deus, porque a gente está aprendendo, a gente só sabe a lei do instinto, né? A lei do instinto nos leva ao egoísmo, ao orgulho. Isso é muito fácil da gente fazer, né? Fazer uma maldade aqui, uma maldade ali. Nossa, isso é muito fácil. Nós viemos nem entende ainda, né? Então a gente não entende o que seja fazer o bem, né? Praticar o amor. Isso ainda é um ensinamento. A gente está tentando treinar aqui, né? Exato. Tentando. Como eu já falei, né? A gente não sabe se amar. A gente não se ama ainda. A gente não se aceita como a gente é. Se a gente for olhar quem realmente nós somos, é muito difícil. E isso não é vontade de Deus, né? Não é vontade de Deus. E é ali que nós temos que trabalhar dentro de nós, né? Emmanuel diz o seguinte também:
Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem à estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos, de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. A gente fica, às vezes, reclamando, né? Não aceitando as dificuldades, seja ela de qualquer ordem, porque, na verdade, a gente quer, né, que seja do nosso jeito, né? E aí, quando ele fala dessas repercussões, eu tenho a impressão que a gente também não olha muito para a responsabilidade que tem a minha parte que eu tenho que fazer, né? E também abrir brechas para que a espiritualidade também haja a meu favor, né? Então, é uma questão da gente rever essa vontade de Deus, né? Isso, eu achei interessante. Essa questão de nos ajustarmos à vontade de Deus. Porque quem sai do mecanismo que é Deus, né, esse universo, quem prejudica somos nós. Quando a gente faz um mal para mim, ou para qualquer que seja, o que a gente faz? A gente está mexendo no universo de energia, de universo de Deus que está aí, e os perfeito. Próprios atos que vão se desencadeando. Na hora que, por exemplo, aqui está, Emmanuel disse, a cultura e não a ignorância. Se eu escolho me rebelar e eu não estudo, não trabalho, né? Isso. Trabalho e não o ócio. Digamos coisas simples, que estão bem dentro do nosso livre-arbítrio. Eu escolho não estudar, eu escolho não trabalhar, ou não buscar nada, né? Por quê? Porque nada me serve, porque talvez nada seja alguma coisa que está dentro da minha expectativa, né, Miriam? Eu estou indo às contra. Vezes você se acha tão. O orgulho é tão. Isso aqui é tão pequeno para mim. Tanta arrogância. Nada serve para mim. Nada serve. Eu estou indo contra a providência divina. Eu posso esperar, com certeza, que isso não vai dar bem. Não vai dar bom, né? Não vai dar certo. Não. Porque eu estou indo contra as leis de Deus. Sim. Que determina cultura e não ignorância. Se eu maltrato o meu corpo com drogas, com má alimentação, com superalimentação, né? Comendo o que não devo, a gente está aí. Os extremos, com muita malhação, com todos os exageros. Beber água demais, sim, né? Faz mal. Eu estou buscando não a saúde, e sim a doença. Não é Deus que está me dando a doença. E essa doença vem por um desequilíbrio que eu estou escolhendo. Ainda que eu possa me justificar que é para o meu bem, que é para a minha saúde. Os excessos não levam a equilíbrio nenhum, não é? Não. E aquilo que eu não enxergo a causa no agora, nasci com uma questão congênita. Eu posso encontrar no passado. Isso. Na verdade, não importa o passado, importa que eu estou com esta condição agora, que é necessária para mim, né? E eu preciso lidar com ela nesse momento, né? Como deixar de brigar, hein, meninas, com as situações difíceis, as nossas aflições na vida? Como interpretar o ano que passou sob essa nova perspectiva que estamos trazendo aqui? Eu acho que a gente briga quando a gente faz a pergunta errada para as coisas que acontecem. Quando eu pergunto por que essa coisa é difícil? Por que essa situação ruim? Por que isso que eu não gosto chega para mim? Né? Por quê? O porquê não vai me levar a nada, vai me levar a respostas que eu vou auto-justificando, vou apontando para outro, para o destino, até acusando Deus como culpado daquilo. Mas quando eu mudo a pergunta para quê, que é tudo isso que nós estamos comentando, né? Quando eu penso para que isso me chega, primeiro alerta, eu preciso ter atenção a isso que me chega. O que eu devo aprender com isso? É fácil? Né? Não.
Não é fácil a gente se comportar para que isso chega, né? Uma perda de emprego, uma perda, né, de um ente muito querido, muito próximo. Estou dando um exemplo. É fácil na hora? Não. Mas se eu entendo que para tudo há um propósito, o que eu devo aprender? Às vezes eu devo aprender o desapego. Às vezes eu deixei de ter a atitude que eu deveria ter tido, vem uma culpa, que eu deveria ter agido desse jeito. É para aprender que daquele momento para frente, enquanto eu estiver encarnada, eu use das oportunidades da vida para ensaiar essa amorosidade com o outro, a atenção com o outro, que eu infelizmente boicotei, ignorei, eu não soube fazer anteriormente, né? Quer dizer, então, que tudo que a gente está conversando, haverá um dia em que teremos apenas êxito e felicidade em nossas vidas? A gente pode esperar isso, meninas? O que você acha, Thelma? Nesse planeta, só daqui a algum... Estamos caminhando, não é? Estamos caminhando. Mas esse é o processo evolutivo. Isso é o processo evolutivo. Isso aí é o que realmente é o nosso objetivo. Maior. E isso é vontade de Deus. Isso é vontade de Deus. Porque Deus quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, quer o nosso bem-estar, quer o nosso processo evolutivo. Esse que é a nossa evolução. Nós vamos nos tornar esses espíritos. E eu só lembrando aqui sobre o Pai Nosso, né, que a gente deu uma puladinha que eu acho importante, que a oração do Pai Nosso que diz, né, seja feita a tua vontade. E aí eu completo assim, que está no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, está tudo mergulhado na divindade de Deus. Como tem um livro do Chico Xavier, né? Acho que é de André Luiz, que fala que nós estamos mergulhados dentro da divindade de Deus, com peixes e plantas no oceano. Então, olha que coisa incrível. Quando a gente começa a ter essa noção de Deus, nossa, Deus está dentro de mim, está fora, está nesse oceano maravilhoso. Então, assim, só prova que a vontade de Deus é o nosso bem-estar, a nossa evolução. A nossa evolução. E eu lembro quando a gente trouxe aqui, há muito tempo, a doutora Débora Moraes, né, que é a nossa convidada de sempre, e ela disse que no futuro não haverá doenças. Porque nós não vamos mais precisar desse aprendizado que a doença traz, né? Sim. Que é um aprendizado interno. Mas eu acho que a gente passa a viver essa parte do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, né, Pai? Né? Então, eu penso que nos traz uma visão de submissão a essa vontade, de aceitação a essa vontade superior, né? Que melhor sabe o que é melhor para mim, né? Que eu ainda estou imatura espiritualmente, não sei o que é melhor. Mas essa vontade, essa minha conexão com o Pai, uma conexão filial, de tal forma cria uma intimidade que, quando chegarmos a sermos felizes, é uma intimidade filial tão grande que a vontade dele já está em mim, né? Então, é uma coisa só, né? Quando a gente fala essa questão da vontade de Deus, é importante que, quando, né, eu me submeto, como no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Não é que eu estou entregando toda a minha vida na mão de Deus, da providência divina, e ele lá em cima, né? A gente acha que é um ser humano. Velhinho lá no cantinho do céu, decidindo. barbudo. Você faz Olha, você vai nascer hoje desse jeito, aquele aqui. Toda uma, como você disse, um oceano de energia, de uma proposta, né, divina, de vida feliz. E para isso nós precisamos dessas atitudes aqui. Então, nos submetermos a essa vontade é entendermos que, se buscamos a cultura e não a ignorância, o trabalho e não o ócio, a saúde e não a doença, cabe a nós nos colocarmos na proposta divina para nós. E aí sim, vamos avançando, porque temos um passado espiritual aí que temos que também dar conta dele, né? E que nos atrapalha hoje. À medida que a gente vai avançando nessas questões
e vamos enfrentando, né, as vicissitudes, as dificuldades da vida e vamos aprendendo, vamos caminhando para todas essas situações que ainda não conseguimos realizar em nossas vidas, né? Sim, no livro, me permita ler um trechinho aqui do livro ainda, que eu achei tão interessante, né, da mensagem de Emmanuel, que ele diz que sempre é fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do nosso caminho, né? E então Deus atua em nós sempre, mas só é possível reconhecer com facilidade na medida em que a gente entende quem somos, espíritos eternos, né? Em processo evolutivo. Então, à medida que eu alongo a minha visão, né, de onde vou chegar, e não fico só nessa ilusão temporária, né, que nós estamos, imaterial, e aí eu percebo, sim. Então, a doença que me chegou, né, aquela dificuldade, teve um propósito maior quando eu olho para trás, né? Nossa, eu passei por isso, já criei uma expertise, um aprendizado. Quando aquilo me chegar, eu já sei como reagir, já sei o que fazer, né? E muitas vezes nem preciso mais passar pela mesma condição, já que eu aprendi, né? Eu achei isso, assim, tão lindo, que ele está em todos os eventos da nossa vida. Basta, e é fácil de reconhecer, desde que a gente mude nossa visão sobre a nossa existência, do nosso propósito de viver, né? Quem somos, né? Eu acho que a gente, nesse momento de final de ano, muitas pessoas se reúnem, né? E muitos têm a comemorar, outros estão sentindo falta de entes queridos, estão, às vezes, enfrentando uma finitude, uma doença, não estão vivendo aquilo que gostariam. A gente está sempre perdendo alguma coisa, sim, né? Sim. Mas estamos buscando nessa renovação do ano, buscamos a renovação da nossa vida, da nossa condição. Queremos viver momentos mais felizes, no sentido da paz de espírito, né? Da tranquilidade. Então, vamos deixar aqui uma mensagem para as pessoas que nos assistiram. Vou pedir para cada uma de vocês falar alguma coisa. Nesse momento de renovação, né, de esperança, para o novo ano que se inicia, Miriam, o que a gente pode dizer para quem nos assiste? Não desista, nunca, de nada, no sentido de desânimo, no sentido de desvalor de si mesmo, né? Acredite em si. Acredite e confie na providência divina que existe. Basta a gente ter olhos de ver, não é? Então, a mensagem curtinha que eu deixo como propósito, né, para mim mesma e para os outros, é que a gente não desista, que a gente crie cada vez mais condições internas para vencer essas dificuldades que nós mesmos criamos para nós, né, na nossa ignorância, no sentido de não saber, na nossa imprudência, não desistir, porque sempre o socorro chega. E Thelma? Eu estou pensando aqui no sentido, né? A gente buscar um sentido na nossa vida. Isso é muito importante, né? Porque sem esse sentido, nós não somos nada, né? Então, assim, busque um sentido para a sua vida. Pense, quem sou eu? Como é que eu estou hoje? Então, assim, se trabalhe dessa forma. Mesmo com essa dualidade que a gente está vivendo entre nós, faz parte de nós. E sem esse equilíbrio, a gente não sabe qual é o nosso sentido. Então, é esse equilíbrio que vai nos levar a essa vontade de Deus, né? E que, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa entrega, né? Essa entrega. E eu diria, confie na humanidade. Não desista, não ache que tudo é negativo. Tudo tem um propósito. E a humanidade está evoluindo, está caminhando. E assim como nós, né? Já estivemos em pior situação, hoje em dia estamos em melhor situação. Você que está nos assistindo, olha só, você está aqui com a gente no Papo Espírita, refletindo conosco. Talvez um tempo atrás, você não estivesse nem interessado nesses assuntos, mas você já está buscando algo além do material, algo além daquilo que se vê, né? Você está procurando as ideias. Então, confie na humanidade. A gente deseja para vocês
um feliz ano novo, que vocês estejam conosco em 2025. Teremos programas todas as quintas-feiras, já estamos com uma grade de programação preciosa, com muitos ensinamentos para quando vocês estiverem conosco. Muito obrigada, feliz ano novo a todos, feliz ano novo, Thelma e Miriam. A todos. Muito obrigada e até a próxima.